Queremos saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Inicialmente eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, creio que pela segunda vez, há alguns anos, não me lembro exatamente em que ano, mas eu estive aqui pregando a palavra de Deus. E agora, aprove a Deus trazer-me mais uma vez para pregar a palavra de Deus, neste momento em que a igreja está comemorando 10 anos de existência. Eu quero parabenizar os irmãos e rogar a Deus que o Senhor continue a derramar bênçãos copiosas sobre a vida desta igreja. E eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para os irmãos, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 10 e 11, dizem o seguinte, esses dois versículos da palavra de Deus: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Que esta palavra seja poderosamente aplicada à vida desta igreja. E eu quero também agradecer ao pastor Joabe pela generosidade do convite, da confiança de franquear o púlpito da igreja para que eu estivesse aqui nesta noite pregando a palavra do Senhor. A minha oração é no sentido de que o Senhor seja glorificado. Amém. E a finalidade suprema de todo o universo, para a qual todas as coisas foram criadas, é a glória de Deus. E também a edificação do povo dele aqui reunido, atendendo à convocação do Senhor, para o santo culto no dia do Senhor. E também o Senhor, por graça e misericórdia, querendo a sua vontade soberana, salve pecadores que porventura aqui chegaram sem esta viva esperança da vida eterna que há em Cristo Jesus. Eu conto com as orações dos irmãos para que a palavra pregada cumpra esses objetivos. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou
do corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Provavelmente, meus irmãos, esta carta paulina foi escrita no ano 60, ano do Senhor, e ela foi escrita em circunstâncias adversas para a vida do apóstolo, que estava preso. Esta é uma das chamadas cartas da prisão. Paulo estava preso por causa da sua fidelidade ao Evangelho e privado da sua liberdade. E ele toma conhecimento por intermédio de Epáfras, o seu fiel conservo, e que provavelmente foi o fundador desta igreja e o seu pastor. Essa igreja da região de Colossos ficava na província da Ásia, e era uma igreja que, quando nós olhamos para a descrição que o apóstolo Paulo faz sobre ela, logo aí no capítulo 1, a partir do versículo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, era uma igreja extremamente operosa. Eu costumo dizer que é uma igreja que qualquer pastor se sentiria muito feliz em pastoreá-la, porque era uma igreja que tinha fé operosa, era uma igreja que tinha um amor ardente uns para com os outros, e era uma igreja que tinha na pessoa de Cristo a sua viva e firme esperança. No entanto, apesar de ser uma igreja que evidenciava essas virtudes cristãs e demonstrava claramente o seu crescimento na fé, tanto que o apóstolo Paulo, ele ora para que a igreja transbordasse, avançasse ainda mais no pleno conhecimento de Deus, que ela já estava evidenciando, seja na expressão da sua fé, da sua esperança e do seu amor. O fato é que Epáfras vai até a prisão, e ele cientifica Paulo de que aquela igreja, a despeito de estar experimentando este crescimento na fé, estava sendo bombardeada por aquilo que ficou conhecido na história da igreja como a heresia de Colossos. Era uma espécie de conjunto de doutrinas estranhas à fé cristã, que esse conjunto de doutrinas estranhas se dividia em pelo menos 4 pontos. Misturava aspectos do legalismo judaico, misturava aspectos do gnosticismo, misturava aspectos do misticismo e do ascetismo. Era uma combinação extremamente perigosa, que juntava gnosticismo, legalismo, ascetismo e gnosticismo. E, observando tudo isso que ficou conhecido como a heresia de Colossos, e que nós não encontramos em nenhuma outra parte do Novo Testamento, uma combinação tão explosiva, tão estranha, de doutrinas oriundas das mais variadas procedências. O ponto que estava sendo alvo do combate por parte dessas falsas doutrinas era a suficiência da pessoa de Cristo e a suficiência da sua obra redentora realizada lá na cruz do Calvário. E o que nós observamos, meus irmãos, é que, como disse C.S. Lewis, um pensador cristão que foi convertido ao cristianismo pela obra do Espírito Santo, ele dizia que o nosso adversário, o adversário das nossas almas, ele não tem preocupação conosco quando nós dizemos que cremos em Cristo no tocante à nossa salvação, mas a esta crença em Cristo nós adicionamos outras realidades. Nós cremos em Cristo, mas cremos também nas nossas boas obras. Nós cremos em Cristo, mas cremos também na nossa religiosidade. Nós cremos em Cristo, mas cremos também na intercessão dos santos ou de qualquer realidade espiritual que possa supostamente de alguma forma granjear méritos para nós. Nós cremos em Cristo e cremos também nos nossos atos morais.
na nossa moralidade, na nossa educação, na nossa ética. Nós cremos em Cristo e cremos na nossa caridade. Todas as vezes que nós dizemos crer em Cristo e adicionamos a fé em Cristo uma outra realidade, dizia C.S. Lewis, o diabo não tem nenhuma preocupação com isso. Porque quando dizemos que cremos em Cristo e cremos em mais alguma coisa, nós estamos rebaixando, nós estamos diminuindo a suficiente obra de Cristo na cruz do Calvário, por meio da qual tudo que era necessário para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos gratuitamente o dom da vida eterna foi feito. Quando Cristo bradou triunfante e gloriosamente, está consumado, lá na cruz, ele estava de fato, de direito, quitando o débito de todos aqueles que foram eleitos na eternidade pelo Pai, redimidos pelo Filho do tempo e na história, e em cujos corações o Espírito Santo vem, pela instrumentalidade da pregação do Evangelho, aplicar esta obra e o resultado dos benefícios de Cristo. A obra de Cristo, ela é absolutamente perfeita e suficiente. Ela não precisa de que a ela seja adicionada nada, absolutamente nada. Quando se adiciona alguma coisa à obra de Cristo, nós estamos rebaixando a sua suficiência, estamos rebaixando a consumada obra de redenção que ele realizou na cruz do Calvário. E esse é um problema que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Por exemplo, na carta que Paulo escreveu aos irmãos e às igrejas da Galácia, estávamos experimentando um problema similar. Ainda que lá na Galácia não houvesse esse conjunto de falsas doutrinas que ficou conhecido como a heresia de Colossos, mas lá também os judaizantes estavam se infiltrando sorrateiramente na vida daquela igreja, ou daquelas igrejas da região da Galácia. E eles estavam dizendo mais ou menos o seguinte: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo veio morrer para salvar o seu povo dos seus pecados, mas a salvação ela não pode depender exclusivamente da fé na pessoa de Cristo. É necessário que se circuncide novamente, é necessário que se volte para todos ou alguns aspectos do cerimonialismo da lei de Israel, que já haviam esse cerimonialismo encontrado pleno cumprimento na pessoa de Cristo. E Paulo, quando toma conhecimento de que isto estava ocorrendo, ele escreve a carta aos Gálatas, que é considerada pelos teólogos como a carta mais dura do Novo Testamento. Aquela igreja não recebe do apóstolo Paulo nenhuma palavra de elogio. Até mesmo a igreja de Corinto, que era uma igreja extremamente problemática, que tinha litígio público explícito e não arbitrado pelos irmãos mais sábios. Havia irmãos que tinham conflitos uns com os outros. Havia má administração da ceia do Senhor, havia problemas na administração dos dons espirituais, e havia pecado de imoralidade praticado dentro da igreja, sem que houvesse por parte da liderança o exercício da necessária disciplina eclesiástica. Mas até mesmo para aquela igreja, o apóstolo Paulo endereça palavras de entusiasmo, não no sentido de chancelar aqueles problemas, mas de dizer que, a despeito deles, aqueles irmãos estavam sendo alvo da lavagem, da obra do Senhor, da restauração. O Senhor estava trabalhando na vida deles. No entanto, na carta aos irmãos da Galácia, porque o que estava sendo questionado era a suficiência da obra de Cristo, o apóstolo Paulo diz: se vocês insistirem em querer se justificar perante Deus por outra realidade que não seja a obra de Cristo na cruz, vocês decaíram da graça, vocês se desligaram de Deus e vocês estão debaixo do seu anátema, da sua maldição. E é quando o apóstolo Paulo apresenta aquela duríssima sentença dizendo: ainda que um anjo descendo do céu apresente um outro evangelho diferente daquele que eu, Paulo, tenho anunciado, porquanto o recebi de maneira revelada do Senhor, seja anátema, seja maldito. Não só maldito para quem prega, mas maldito também para quem se expõe a ele
e a ele confere credibilidade e confiança. O problema da Galácia, assim como o problema de Colossos, ainda que com circunstâncias distintas, era o mesmo, qual seja, o de rebaixamento da suficiência, da perfeição e da obra consumada de Cristo na cruz, por meio da qual nós já somos salvos, justificados pela fé, e portanto nenhuma condenação mais há sobre nós, porque estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É disso que o apóstolo Paulo vai tratar nesta carta aos Colossos. Quando Paulo recebe as informações deste problema doutrinário que lhe foi levado por Epáfras, pastor e fundador daquela igreja, ali na região da Ásia, na província da Ásia, no Vale do Lico, o apóstolo Paulo então escreve esta belíssima e gloriosa carta. E nesta porção que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui, meus irmãos, uma das mais belas páginas de cristologia do Novo Testamento. Nós temos aqui uma das páginas mais belas, lindas, teológica e poeticamente, acerca da pessoa e acerca da obra realizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo então começa para refutar aquelas falsas doutrinas, o gnosticismo, que dizia que nós precisávamos de um conhecimento místico somente acessível a uns poucos, para podermos ter acesso à divindade que estava numa dimensão absolutamente inalcançável. O apóstolo Paulo começa a responder a cada uma daquelas falsas doutrinas, e ele diz no versículo 13, referindo-se à pessoa de Cristo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro ponto para o qual o apóstolo Paulo aponta na sua mensagem é de que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi suficiente para arrancar-nos, para tirarmos do domínio do diabo, do domínio das trevas, e nos levar para o reino do Filho do seu amor. E aqui, meus irmãos, nós já temos uma verdade teológica que parece desconfortável e de fato o é. Mas a palavra de Deus diz de maneira muito clara que, do ponto de vista das realidades espirituais, do ponto de vista da nossa posição diante de Deus, da posição do pecador diante de Deus, só há duas realidades. Ao olhar dos céus para a terra e contemplar os homens a quem Ele fez, a sua imagem e a sua semelhança, Deus só os vê de duas maneiras distintas. Ou eles pertencem ao reino das trevas e, portanto, ainda se encontram subjugados pelo poder do diabo e estão caminhando celeremente para uma condenação eterna e inevitável fora de Cristo. Ou eles já foram arrancados desta obra das trevas, eles já foram transportados para o reino do Filho do seu amor, por meio da obra perfeita que Cristo fez na cruz do Calvário. Não há meio termo no mundo espiritual. Quando olhamos para a carta aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados, nos quais também andamos outrora, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, andando de conformidade com o curso deste mundo e sendo guiados pelo Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse é o diagnóstico trágico, dramático que o apóstolo Paulo apresenta para os homens, as mulheres, os seres humanos de modo geral, que ainda não passaram pela gloriosa experiência do novo nascimento, da regeneração, realizada única e exclusivamente pelo agir soberano do Espírito Santo. Por meio da pregação fiel do Evangelho, Paulo diz: este é o diagnóstico da humanidade. Está morta nos seus delitos e pecados, alienada de Deus, escravizada pelo poder da carne, escravizada pelo poder dos pensamentos, seguindo o curso deste mundo, e sendo guiado pelo espírito diabólico que agora opera lá nos filhos da desobediência. Mas depois de apresentar aquele trágico, dramático, terrível, tenebroso
diagnóstico. O apóstolo Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu amor com que nos amou, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo apresenta o problema, mas imediatamente apresenta a solução. E esta radica na pessoa e na obra bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo então diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa igreja de Colossos estava sendo bombardeada, como disse, por aquela conjugação de ensinamentos estranhos que combinavam misticismo, legalismo, ascetismo e gnosticismo. Eles diziam que a matéria era essencialmente má, o espírito era bom, e para que o homem pudesse ter acesso à divindade, que estava numa dimensão cósmica distante, numa dimensão etérea, habitada por espíritos de estranha procedência, eles precisavam adquirir um conhecimento esotérico que somente era passível de ser acessado por uma minoria, um grupo de iniciados. E isso certamente provocava um sentimento de medo, de perturbação no coração daquelas pessoas que eram ensinadas, que precisavam se submeter a esse tipo de ritual, a esse tipo de ensinamento estranho. Paulo começa logo dizendo: nós não precisamos viver subjugados por medo de espécie alguma, porque nós já fomos tirados do império das trevas e já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Pela obra gloriosa de Cristo, Ele é o nosso grande libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo, no segundo momento, aponta para o fato de que em Cristo nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. A redenção significa que, para que nós pudéssemos sair daquela condição de escravos em que nos encontrávamos, escravos de nós mesmos, escravos do pecado, escravos de um coração corrupto e inclinado permanentemente para a prática do mal, escravos da incredulidade, sem Deus, sem paz e sem esperança no mundo, como Paulo vai dizer na carta aos Efésios. Para que nós experimentássemos a saída desta situação, era necessário que um grande preço fosse pago, e nós não tínhamos condições de pagar o preço da nossa própria redenção. E sabe por que não tínhamos? E sabe por que eu e você não temos e não tínhamos e jamais seríamos capazes de ter a condição de pagar o preço da nossa redenção? Porque todos os nossos esforços e todas as nossas obras, até mesmo aquelas que nós supomos serem as melhores obras de justiça, diz a Escritura Sagrada que elas estão contaminadas e que elas são olhadas por Deus como trapos de imundícia e que, portanto, não têm serventia alguma para redimir-nos da nossa condição de pecadores. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, a narrativa das origens de todas as coisas, você se recorda quais foram as atitudes que os nossos primeiros pais tomaram, tão logo eles quebraram o pacto das obras que Deus lhes havia ordenado? Deus lhes deu uma ordem, os colocou num jardim, dando-lhes todas as prerrogativas para que eles agissem como verdadeiros vice-regentes da terra, mas deu-lhes uma ordem, estabeleceu com eles um pacto e disse-lhes: de toda árvore que há no jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela tomares e comeres, certamente morrerás. Um pacto na Escritura pressupõe promessas, benefícios, mas pressupõe também responsabilidades e sanções. Ali foi o primeiro pacto feito por Deus com a raça, representada pelas figuras de Adão e pela figura de Eva, que eram os nossos representantes federais diante de Deus.
E a Escritura Sagrada diz que a serpente é a mais sagaz de todos os animais ali presentes, energizada pelo poder diabólico, tentou os nossos primeiros pais, e eles capitularam diante da tentação, e eles tomaram o fruto, e eles quebraram o mandamento, eles quebraram o pacto. E a Escritura diz que a primeira coisa que aconteceu, eles se envergonharam, porque a consciência, a prática do pecado logo produziu a real consciência da culpa. Eles tiveram medo da voz de Deus que os procurava no cair da tarde, para o grande encontro da comunhão entre Criador e criatura. Eles tentaram inutilmente fugir da presença de Deus, ignorando que, conforme o Salmo 139, da presença de Deus ninguém pode fugir, porque o nosso Deus é onipresente, está em todos os lugares. E por último, mas não menos importante, eles tentaram com os seus próprios esforços reconfigurar aquela relação que se havia partido entre o Criador e a criatura, fazendo para si mesmos, com folhas de figueira, uma roupa que pudesse cobri-los da nudez física e espiritual, com a qual eles ficaram agora diante de Deus depois do pecado. Mas a Escritura Sagrada diz que aquela tentativa foi vã, aquela tentativa fracassou, Deus não aceitou aquela tentativa, e diz o texto que Deus fez vestes novas para os nossos pais e os vestiu. Aquelas novas vestes com um animal certamente imolado, e cujo sangue foi derramado na terra, já era uma tipificação, uma antecipação, uma prefiguração da obra redentiva que na plenitude dos tempos o Cordeiro de Deus, que é Cristo, realizaria lá no Calvário. E é por causa disso que quando João olha para Cristo no batismo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava dando uma clara demonstração que ele conhecia os termos da aliança, do Deus que se havia revelado ao seu povo e que havia deixado claro nos termos da aliança que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. E o apóstolo Paulo então está dizendo aqui que em Cristo não somente nós fomos resgatados, houve um translado das trevas para a luz e para o reino do Filho do seu amor, mas em Cristo nós também experimentamos o pagamento cabal da nossa terrível culpa diante de Deus. Ele é o nosso Redentor, nele nós experimentamos a remissão dos nossos pecados. E é por causa disso, meus irmãos, por causa da suficiência da obra de Cristo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o apóstolo Paulo prossegue apontando para a pessoa de Cristo, o cabeça da igreja. E ele agora diz que Cristo não apenas é o libertador supremo, ele diz que Cristo não somente é o Redentor glorioso, é o nosso Remidor perfeito, mas em quarto lugar, Cristo é também a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. O ponto aqui é o seguinte: Deus Pai jamais foi visto por ser humano algum. Ele habita em luz inacessível, a qual ninguém pode ter acesso. Os irmãos notem que no Antigo Testamento, nas vezes em que Deus se permitiu revelar-se de maneira mais perceptível aos homens, a manifestação da sua presença era algo sempre tão tremendo, tão impactante, que não raras vezes, ou frequentemente, quem experimentava a manifestação mais real da presença de Deus caía por terra como morto, porque não suportava a presença daquele que é fogo consumidor, que habita em luz inacessível. Mas o texto sagrado vai nos dizer, lá em João 1,18, Evangelho de João: Deus jamais foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seu seio, este nulo quis revelar. O autor da carta aos Hebreus
estava escrevendo uma carta para uma comunidade de cristãos que estava sendo alvo de perseguições de toda espécie, ora proveniente dos romanos, ora proveniente dos judeus, que por não crerem que Cristo era o pleno cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, haviam participado da sua morte, e agora estavam se voltando contra aqueles que criam que Jesus era o cumprimento dessas profecias, e que o judaísmo era uma preparação para a chegada de uma nova realidade, a realidade do cristianismo, posto que Cristo era o pleno cumprimento de todas as profecias. Os judeus estavam se voltando ferozmente contra quem estava demonstrando esta fé na pessoa de Jesus, e por causa disso muitos cristãos ali na carta aos Hebreus estavam sendo tentados a retroceder, estavam sendo tentados a voltar para os velhos rudimentos, estavam sendo tentados a voltar para as sombras, estavam sendo tentados para reinserir no seu culto, na sua espiritualidade, as realidades do Antigo Testamento, que já haviam encontrado em Cristo o seu pleno cumprimento. E o autor da carta aos Hebreus, cuja identidade nós não sabemos, ele escreve aquela carta justamente para dizer àqueles irmãos que eles estavam cometendo um terrível erro, um terrível equívoco, se eles voltassem para os rudimentos, se eles voltassem para as sombras, se eles voltassem para aquilo que no Antigo Testamento apontava para uma realidade superior e muito mais excelente. E por causa disso o autor aos Hebreus vai demonstrando em cada capítulo: Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, Cristo é superior a todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, Cristo é superior a todas as coisas. E ele começa dizendo que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. E ele diz assim: havendo Deus falado aos nossos pais pelos profetas antigamente de muitas maneiras. Note, Deus falou muitas vezes. Deus falou aos nossos pais, o seu povo. Deus falou pelos profetas que ele enviou. Havendo Deus falado aos pais pelos profetas muitas vezes e de muitas maneiras, nestes últimos tempos, agora na plenitude dos tempos, no cumprimento das profecias, no calendário de Deus, ele agora nos falou não por profetas que diziam assim: assim diz o Senhor. Ele agora nos falou pelo seu próprio Filho, que agora diz: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Cristo não era mais um profeta, ele era um supremo profeta, ele era o próprio Verbo encarnado, ele era a própria representação plena de Deus aqui na terra conosco. De tal modo que, se nós quiséssemos e quisermos saber quem é Deus, seus atributos, sua majestade, sua glória, o que Deus ama e o que Deus odeia, o que Deus aprecia e o que Deus reprova, basta que olhemos fixamente para a pessoa de Cristo Jesus, porque tendo ele falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, a nós nos tem falado nestes últimos dias pelo seu Filho, que é a expressão exata do seu ser, e que, tendo feito a obra da remissão dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, Deus na pessoa de Cristo, tabernaculizou com os homens, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O Pai jamais foi visto, o Filho que está no seu seio nulo quis revelar. Paulo, portanto, estava dizendo para aqueles irmãos da igreja de Colossos: nós não precisamos de conhecimentos esotéricos, nós não precisamos de doutrinas estranhas, ritualísticas, esquisitas, cheias de filigranas e de detalhes, porque na pessoa de Cristo nós já temos a plena expressão do ser de Deus. Ele é o nosso libertador,
Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Remedor, e Ele também é a imagem do Deus invisível. Olhando para Cristo, nós vemos perfeitamente quem é o nosso Deus, com quem moraremos por toda a eternidade. Mas o apóstolo Paulo continua desenvolvendo esta página de cristologia, e ele diz aí no versículo 16, que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo aqui aponta para uma doutrina que é central para a nossa fé cristã. É que Jesus, ele é plenamente homem, mas ele é também plenamente Deus. Ele é verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus. John Stott, o pastor anglicano, dizia que Jesus não era um Deus disfarçado de homem, nem um homem disfarçado de Deus. Era verdadeiramente homem e era verdadeiramente Deus. O apóstolo João, no seu evangelho, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem da parte de Deus, enviado da parte de Deus, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, para que por seu testemunho muitos viessem a crer nele, a saber, na verdadeira luz, aquela que, vinda de Deus, ilumina a todo homem. Essa é a abertura do Evangelho de João, apontando para a divindade de Cristo, a sua pré-existência. O ponto ali é mostrar que nunca houve na história um momento em que Jesus não existisse. Ele sempre existiu, porque Ele é Deus, assim como Deus Pai, assim como Deus Espírito Santo, é Deus de Deus, Deus gerado de Deus, integrante da Trindade bendita e eterna, que sempre se relacionou por toda a eternidade num relacionamento perfeito e de amor. O texto de Colossenses está dizendo que todas as coisas que existem não vieram à existência senão por meio da obra criadora do Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que quando nós olhamos para a exuberância da criação, quando nós olhamos para as estrelas, quando nós olhamos para os oceanos, quando nós olhamos para a variedade assombrosa de animais, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para a complexidade do nosso próprio corpo, com detalhes impressionantes e marcado por uma perfeição grandiosa, nós devemos nos lembrar: todas essas coisas vieram à existência pelas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o supremo Criador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Você sabe por que, a despeito de toda a aparência de caos do mundo, mas porque todas as coisas estão sustentadas? Porque os mares estão onde estão, porque as galáxias estão onde estão, com todas as suas estrelas, com o seu complexo sistema, assombrosamente complexo, porque que essas realidades não se chocam e não provocam uma destruição cósmica. Sabe por quê? Porque em Cristo tudo subsiste. Ele não somente é o Criador, Ele é o preservador de todas as coisas. Ele é o sustentador, Ele sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. O apóstolo Paulo avança e diz: Ele é antes de todas as coisas, Ele pré-existe a todas as coisas, Ele é Deus. Depois ele vai dizer, agora ele volta-se para a igreja, e ele diz que ele é o cabeça do corpo, Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o seu corpo, e Ele é a cabeça da igreja. O ponto aqui, meus irmãos, é chamar-nos a atenção para o fato de que a igreja de Cristo, ela não se autoconstituiu.
A igreja de Cristo não tomou a iniciativa de se tornar igreja. Em nenhum momento da história nós tivemos o poder, o suposto livre-arbítrio, para decidirmos por nós mesmos que nós íamos sair das trevas e íamos para a luz, íamos sair da incredulidade para a fé, íamos sair da morte para a vida. Notem, Efésios já nos mostra, nós estávamos mortos, estávamos completamente encalacrados pelo poder das trevas, e portanto nosso destino era morte. Nós não poderíamos sair desta situação, a menos que houvesse da parte de Deus uma iniciativa soberana e graciosa de nos libertar, de nos redimir, de abrir os nossos olhos, de colocar em nós o seu Espírito Santo e de nos constituir como igreja. Se eu e você somos igreja de Cristo e que servimos a Ele numa igreja local, como a igreja presbiteriana Zona Sul, se você hoje está aqui com o seu coração jubiloso, porque faz 10 anos que esta igreja foi, pela graça de Deus, constituída e continua realizando a obra para a qual ela foi vocacionada. Se você é igreja de Cristo, se antes de ter o seu nome no rol de membros da igreja local, o seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro, saiba que quem o constituiu como tal foi Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Esse é o ponto que Paulo desenvolve na carta aos Efésios. Repare que a carta aos Efésios ela começa com um hino de louvor. Capítulo 1, versículos 3 a 14. Paulo entoa um verdadeiro hino de louvor ao Pai que elege e predestina e pré-ordena, ao Cristo Filho que redime e ao Espírito que sela, é o selo da redenção e é o penhor da nossa herança. Ele começa dizendo: Paulo estava preso, os irmãos estavam atemorizados pelo fato de que as lideranças estavam sendo presas. Paulo, o apóstolo, estava preso. Paulo então escreve para aqueles irmãos dizendo: olha, não se atemorizem, não se apequenem, não se amedrontem, porque quem nos constituiu como igreja de Cristo foi Deus o Pai, foi Deus o Filho e foi Deus o Espírito Santo. A igreja que somos nós, todos os que fomos chamados em arrependimento e fé, ela é uma obra da Trindade. Portanto, não há quem possa destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela, porque Ele é o nosso cabeça e nós somos o seu corpo. Agora, notem um outro ponto extremamente importante nesta afirmação a que o apóstolo Paulo se refere. Falar que Cristo é o nosso cabeça, ou a cabeça da igreja, significa dizer também que entre nós e Ele há uma ligação visceral, uma união inseparável, que os teólogos chamam com muita propriedade de uma união mística com Cristo. Significa dizer que assim como nossa cabeça está ligada ao nosso corpo, e o nosso corpo está ligado à nossa cabeça de tal modo que não há no nosso corpo, em relação à cabeça, uma desorganização, mas há uma união perfeita. E o corpo não existe desconectado da cabeça, a cabeça não existe desconectada do corpo. A metáfora usada pelo Espírito Santo é perfeita. Ela quer dizer o seguinte, que quando Deus olha para nós, Ele vê a pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso cabeça, de tal maneira que olhando para a igreja, Deus vê Cristo, e olhando para Cristo, Deus vê a sua igreja. Não pode haver desconexão. É por isso que Paulo, na carta aos Romanos, ele diz: nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem espada, nem nudez, nem fome, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Como cabeça Ele governa, como cabeça Ele manda, como cabeça Ele guarda, como cabeça Ele protege, como cabeça Ele supre, como cabeça Ele guia, como cabeça Ele concede graça, poder, direção, para que nós possamos continuar a obra
para a qual nós fomos vocacionados. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O ponto aqui, meus irmãos, é que a ressurreição de Cristo, sendo Ele o primogênito dentre os mortos, ela é uma promessa antecipada de que nós haveremos também de sermos ressuscitados no dia final. E se Cristo não vier antes, e se nós não tivermos partido para a glória, nós haveremos de ser ressuscitados. O apóstolo Paulo escreve páginas belíssimas sobre a ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A certeza de que nós ressuscitaremos, e todos os que morreram em Cristo haverão de ressuscitar, é porque Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele esteve no poder da morte por 3 dias, mas a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, e a Escritura diz que ele morreu por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Que se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós seríamos as mais miseráveis dentre todas as criaturas da terra, permaneceríamos nos nossos pecados, seria vã a nossa fé, inútil a nossa pregação. Mas agora, porque ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar também. Paulo continua e ele diz que aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude, o pleroma de Deus. Versículo 20, ele diz: Cristo, que é a imagem de Deus, Cristo que é o primogênito dos mortos, a garantia da nossa ressurreição, Cristo que é o nosso Redentor, Cristo que é o nosso Remidor, Cristo que é o nosso Libertador, o nosso Resgatador, Cristo que é o Criador de todas as coisas, Cristo que é a fonte de tudo quanto foi criado, Cristo que é Deus e que pré-existe a tudo e a todos, estava com Deus desde o princípio, e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele também é o reconciliador. Ele foi quem reconciliou-nos com Deus. E aqui nós precisamos dizer com muita clareza, meus irmãos, que diferentemente daquela pregação um tanto romantizada, que foca no amor de Deus, desconectando-a dos seus outros atributos, como o atributo da sua justiça, como o atributo da sua santidade, como o atributo que diz claramente que Deus não toma o culpado por inocente, que diz que a base do seu trono é a justiça e equidade. A Escritura Sagrada, ela diz que o nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Já pensou? Talvez nós não tenhamos essa experiência de ouvir a pregação do Evangelho, a evangelização hoje, dizendo para o pecador, em primeiro lugar, que a ira de Deus está sobre ele por causa dos seus pecados, que Deus está profundamente em litígio contra ele por causa dos seus pecados, e que a menos que ele se arrependa dos seus pecados e deposite incondicionalmente a sua fé na pessoa desse Cristo, sobre o qual Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para a igreja de Colossos, a menos que ele se arrependa, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador, não há esperança para ele. Pelo contrário, a ira de Deus que já está sobre ele aqui e agora perdurará por toda a eternidade. Nós estamos acostumados a uma evangelização light, açucarada. Aceite a Cristo, dê uma chance para Jesus. Ele tem um lindo plano na sua vida. Ele quer fazer de você uma pessoa feliz e bem-sucedida. Esse não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz, ele pressupõe arrependimento. Notem, João Batista começou a pregar no deserto, e o sermão dele foi: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. João Batista sai de cena, cumpre o seu papel. Ele não era o Cristo, ele era apenas um precursor, um anunciador.
aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Quando Cristo começa o seu ministério, o primeiro sermão público de Cristo foi esse: arrependei-vos, que o reino dos céus é chegado até vós. Quando ele ressuscita dentre os mortos, lá no capítulo 24 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele se aproxima dos discípulos, aqueles discípulos que estavam ali no caminho de Emaús, entristecidos, desanimados, abatidos, porque presumiam que a sua esperança havia acabado, porque eles tinham expectativa política de que Cristo vinha para libertá-los do domínio romano, não tinham a dimensão espiritual da obra de Cristo, que antes da glória tinha a cruz. E Jesus disse: vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo, e vocês vão pregar este evangelho de arrependimento e remissão de pecados. Quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, em cumprimento à profecia, à promessa de Jesus, que já havia sido feita lá no Antigo Testamento, que o Espírito Santo viria em conexão com a obra de Cristo e como uma comprovação cósmica de que a obra de Cristo foi aceita pelo Pai, a vinda do Espírito Santo tinha essa dimensão escatológica, apontando para o cumprimento perfeito da obra da redenção. O primeiro sermão que Pedro pregou para aquela comunidade que estava ali, extasiada, sem entender nada do que estava acontecendo, aquelas línguas que estavam sendo faladas ali, línguas das nações, apontando para a universalidade da pregação do Evangelho, Pedro conclui o seu sermão dizendo: arrependam-se dos seus pecados, para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando Paulo prega o seu sermão lá no Areópago de Atenas e se confronta com filósofos, com estoicos, com epicureus, com intelectuais da mais alta estirpe, mas que eram completamente equivocados quanto a quem era Deus, Paulo passa ali naqueles altares, e alguns historiadores dizem que Paulo viu ali possivelmente em torno de 30.000 ídolos, altares. Nós não temos dimensão, meus irmãos, do que significa isso. Você já imaginou chegar num local onde você encontra 30.000 altares, com 30.000 ídolos sendo adorados? É algo espantoso. E Paulo, como um grande missionário que o era, Paulo diz: olha, varões atenienses, em tudo os vejo muito supersticiosos, porque passando no vosso meio, vi dentre os muitos altares dedicados aos vários deuses a quem vocês cultuam, dedicado ao Deus desconhecido. Então Paulo disse: esse Deus que vocês adoram sem saber quem é o Deus a quem eu anuncio. E Paulo começa corrigindo um a um dos erros teológicos daqueles filósofos. Esse Deus que eu anuncio, diz Paulo, ele é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus que eu anuncio é o Deus da providência. Ele não somente criou, mas ele é um Deus que cuida amorosa e carinhosamente de toda a sua criação. Mas esse Deus que criou e esse Deus que preserva, ele é também o Deus redentor. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo, um varão aprovado diante de Deus e diante dos homens, com grandes prodígios, com grandes sinais, com grandes maravilhas. Esse Deus que é Criador, que é preservador, que é Redentor, esse Deus é Deus também juiz. Ele determinou que vai julgar os homens pelos seus pecados, e para que não houvesse dúvidas a respeito disso, ele ressuscitou seu Filho dentre os mortos e deu a ele o poder de julgar a vivos e a mortos. Esse Deus que criou, que preservou, que é Redentor, que é juiz, ele é também um Deus de grande misericórdia. E agora ele notifica, ele apela, ele convida, ele chama os homens ao arrependimento, porque tem determinado que vai julgá-los. Mas ele não leva em conta os tempos da ignorância, ele não leva em conta os tempos da incredulidade, da ignorância, mas apela a todos os homens que se arrependam, porque ele vai julgar os homens. Mas ele é um Deus misericordioso e longânimo, que convida os homens ao arrependimento e à salvação. E o texto diz que após aquele sermão ser pregado, 3 públicos, 3 reações distintas houve ali. A primeira diz: o que quer dizer esse faroleio? Porque naquele ambiente não se cuidava de outra coisa senão de divulgação de novas ideias. Eles gostavam de novidades.
O segundo grupo disse: bom, acerca disso que ouviremos depois, no outro momento.